Olá! Agora vamos continuar com a nossa aula, parte 3 de circunferência, falando um pouco sobre as equações da circunferência, tá? Nós queremos agora definir quais equações algébricas representam todos os pontos de uma circunferência. Eu quero, de alguma maneira, uma expressão de x e y, um ponto no plano cartesiano é um par xy, aonde eu possa substituir qualquer par xy para poder testar se esse ponto pertence ou não àquela circunferência, tá? Um dos formatos conhecidos, válidos, é a equação geral da circunferência, que ela é da forma ax ao quadrado mais by quadrado mais cx mais dy mais e igual a zero, onde a, b, c, d e e são chamados de coeficientes da equação. A, B, C, D e E. Tá? É importante que a gente tenha em mente que o A e o B, eles obrigatoriamente precisam ser iguais para que essa equação represente uma circunferência. Tá? Essa equação geral, ela é mais ampla ainda, ela serve para representar outros tipos de equações, não só da circunferência. A gente depois vai estudar com mais calma as cônicas. Então, essa equação ela também representa o formato geral de uma elipse, de uma hipérbole ou de uma parábola. Mas o que diferencia a circunferência dessas demais cônicas é justamente o fato do A e o B serem obrigatoriamente iguais. Isso faz com que a figura representada por essa equação seja uma circunferência. Tá? Normalmente, o A e o B acabam valendo 1 mesmo. Então é muito comum você encontrar a equação geral da circunferência assim, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 9y menos 36 igual a zero, por exemplo. Aí você tem aqui o A igual a 1, o B igual a 1, o C igual a menos 6, o D igual a 9 e o E igual a menos 36, certo? Bom, é assim que funciona, tá, para a equação geral. Existe também um outro formato que é muitíssimo interessante, chamado de equação reduzida da circunferência. Por que, que ela é considerada uma equação reduzida? Porque ela está simplificada de forma que você consiga identificar os seus principais elementos, tá? Que são o centro e o raio, tá? Então o que acontece? O centro tem duas coordenadas, x0 e y0. E o raio é um número real que a gente vai chamar de r. A forma da equação reduzida vai ser sempre assim, x menos x0, onde x0 é a coordenada em x do centro, ao quadrado, mais y menos y0, onde y0 é a segunda coordenada, ao quadrado, igual a, e do lado de lá, pega o valor do raio e eleva ao quadrado. Se eu desenvolver essa fórmula, se eu calcular esses produtos e jogar tudo para cá, eu vou conseguir converter da forma reduzida para a forma geral. Então, assim, para encontrar a forma geral, normalmente a gente parte da reduzida. A gente substitui os elementos da circunferência e desenvolve para conseguir a forma considerada mais ampla, tá? Então, por exemplo, monte a equação geral das circunferências. Primeira circunferência, que tem centro 2, 5 e raio 7. Então, eu vou começar trabalhando com a fórmula reduzida, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar na fórmula aqui, ó. X menos, quem é x0 aqui para mim? x0 é 2, elevado ao quadrado, mais y menos y0. y0 para mim aqui vale 5, ao quadrado. Isso tem que ser igual a raio, que é quanto? 7 ao quadrado. Aqui eu vou aplicar produto notável, tá? Vai ficar o quê? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui eu também vou aplicar produto notável. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E isso vai ter que ser igual a 49. O que vai acontecer? Agora eu vou botar no formato, ó. Primeiro, quem tem quadrado, x ao quadrado, mais
y². Depois quem tem x e y, menos 4x menos 10y. Eu vou somar 4 com 25, vai dar 29. Com menos 49 que vai para lá, vai subtrair e vai sobrar menos 20, igualado a zero. Essa fórmula que eu achei aqui é que é chamada de equação geral da reta, da circunferência, desculpa, e eu já consegui chegar aonde eu precisava, certo? Eu consegui calcular a equação dela. Então, para a gente treinar um pouquinho, vamos resolver aqui. Vamos pegar mais dois itens e montar a equação geral dela, tá? Primeiro, a gente sempre começa com a equação reduzida, tá? Como que eu vou montar a equação reduzida aqui, ó? Vai ser x menos x0, só que x0 é menos 4. O menos da fórmula com o menos do número vai acabar trocando o sinal para x mais 4 ao quadrado. Mais y menos 3 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Produto notável aqui, x ao quadrado, para dar do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui também, primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, é igual a 100. Colocando em ordem, eu vou ter x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 8x, menos 6y. 16 com 29, 16 com 9 vai dar 25. Aquele cara vem para lá como menos 75 igual a zero. Eu consegui chegar no formato da equação geral. Certo? Mais um exercício para a gente treinar aqui. Tá? Partindo da equação reduzida, novamente, o que eu farei? Eu vou montar lá a fórmula que é o quê? X menos x0, só que x0 é 0, ao quadrado, mais y menos, o y0 é menos 6, menos com menos vai trocar para mais, y mais 6 ao quadrado, é igual a raio, que é raiz de 12, que é o número real, ao quadrado. Tá? X menos 0 é o próprio x, então do lado de cá eu vou ficar com x ao quadrado. Y mais 6 ao quadrado é produto notável, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Raiz elevado ao quadrado corta, eu vou ficar com 12 aqui. Vou jogar tudo para o lado de lá, eu vou ter o quê? Que x ao quadrado mais y ao quadrado mais 12y mais 24, que é 36 menos 12, é igual a zero. Essa forma aqui é que vai ser chamada de forma geral da circunferência. Então é isso aí, pessoal. É relativamente tranquilo de fazer. Essa conversão de reduzida para geral, ela é bem fácil, ela é bem tranquila. O que dá mais trabalho é exatamente o oposto. Aí a situação complica um pouquinho. Quando eu tenho a equação geral e eu preciso voltar para a reduzida para identificar quem é o centro e quem é o raio. E isso vai dar um pouco mais de trabalho. Eu vou fazer essa parte 3 mais curtinha, vou terminar por aqui, para que a gente possa ter um bom tempo para finalizar, para trabalhar com essa volta da equação, para que a gente tenha mais tempo na próxima parte, focar um pouquinho nisso. Então até já, a gente volta no próximo vídeo.